Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, professor Calvete na área. E nós estamos aqui continuando com o nosso projeto Enem 2024 com o ChatGPT. Pessoal, conforme eu conversei no nosso programa anterior, tá? Agora nós vamos começar com o nosso prompt inicial, certo? Eu quero fazer várias coisas de forma muito natural, tá? Então, eu vou tentar fazer as coisas para que vocês compreendam que nesse negócio não existe certo ou errado, tá? O que existe é você ter uma ferramenta que vai te trazer informação, que vai te trazer luz a um negócio, a um projeto, ou a uma ideia, ou qualquer coisa do tipo, e que vai responder para você de forma muito legal, tá? Peço desculpas da forma com que eu estou falando, ainda é uma coisa muito nova para mim, eu não tenho... O que me importa é eu conseguir passar para vocês a importância de vocês usarem o ChatGPT como uma ferramenta de aprendizagem e sempre dizendo, ela não vai substituir um professor, ela não vai substituir um cursinho, ela não vai substituir uma sala de aula. Ela vai adicionar para vocês coisas que muitas vezes você não conhece. Então vamos lá, pessoal. Como eu sou um professor de metodologia, tá? A primeira coisa que eu fiz, e eu vou colocar isso aqui para vocês, como eu falei anteriormente, o ChatGPT ele não tem uma quantidade mínima de um texto que você possa fazer para ele, para que ele te retorne uma resposta. Mas isso tem que ser o mais objetivo possível. Então, o meu primeiro texto, e aqui eu vou copiar ele, vou ler ele, tá? Para vocês, é o seguinte. Eu vou colocar aqui ChatGPT, tá? E vou colar, tá? Então, qual foi o texto que eu coloquei? Ó? Estou estudando para o Enem e você sabe que é uma prova extremamente grande, até porque são vários dias, como várias provas de matérias diferentes. Apesar de ser formado, eu gostaria de uma técnica que ajudar as pessoas com problemas de TDAH, déficit de atenção, a estudar de uma forma mais coerente, usando a tecnologia para ajudar de alguma forma. Vou colocar isso no meu canal no YouTube, mas estou na dúvida sobre como abordar de uma forma que possa unir tecnologia, fundamentos e uma metodologia nova, que realmente pode trazer resultado. Vou lhe dar um exemplo do meu caso. Aqui entra uma conversa que tive com uma das pessoas que estão no nosso canal, eu vou colocar aqui. Eu comprei um livro que tem todas as matérias do Enem. O tempo todo que leio, ela me parece muito maçante, com poucos fundamentos, e minha mente fica divagando e em pouco tempo eu perco o fio da meada. Quando eu coloquei o fio da meada, eu fui procurar no Google o que era fio da meada para me contextualizar com ele. Então eu coloquei que tem o significado de perder a sintonia da conversa, não acompanhar mais o papo e, no meu caso, o estudo. Como eu posso fazer uma metodologia que possa atender pessoas iguais a mim? Vou dar um exemplo da matéria. Aí eu peguei nesse livro, tá, e copiei a primeira questão, conhecimento básico e fundamentos. Noções de grandeza, de ordem de grandeza. Grandeza fundamentais e combinadas. Grandeza fundamentais são aquelas das quais temos uma percepção direta, espaço, massa e tempo, quando duas ou mais grandezas fundamentais decidem uma outra grandeza. Temos uma grandeza combinada como velocidade, força e trabalho. Como só podemos combinar unidades que apresentem coerência entre si, foram criados sistemas de unidades, os quais é de uso mais difundido. Então eu peguei o texto de um livro que é usado para você estudar para o Enem e coloquei aqui, tá? E depois aqui. Só que nessa parte você pode notar que não tem os fundamentos, e é isso que eu acho que pode fazer com que o aluno realmente entenda o que está sendo ensinado. Quero lembrar que isso deverá ser feito para o YouTube sem nenhum tipo de condição financeira, e quero usar a tecnologia para me ajudar a trazer automatização a mais coisas visuais para as pessoas que irão ver o curso. Não sei se estou conseguindo passar o que eu preciso. Então, eu passei para o ChatGPT uma situação que é óbvio que na minha cabeça, como professor de metodologia, a primeira coisa que eu preciso saber é uma técnica. Mas isso caiu por terra, porque eu fiquei pensando, gente, se a pessoa não tem técnica, como é que eu posso fazer? Então aí eu fui desgringolando a coisa, fui melhorando, e eu vou dar um enter nisso aqui e vamos ver qual vai ser a resposta do ChatGPT, e ele está me gerando. Entendo que o seu objetivo de criar uma metodologia de estudo mais eficaz para pessoas com TDAH que estejam se preparando para o Enem. É louvável, é que eu vou deixar ele
ele colocar. E... Ok. Para o Enem, e é louvável que você queira compartilhar isso no seu canal do YouTube. Aqui estão algumas sugestões. Chunking de conteúdo. Em vez de apresentar longos blocos de texto, divida o conteúdo em segmentos menores, chamado de chunks, com títulos e subtítulos claros. Cada chunk deve abordar um conceito específico e ser breve. Isso ajuda a manter a atenção da pessoa e facilita a observação do conteúdo. Uma coisa que eu achei muito interessante é que esta mesma pergunta, tá? Essa mesma pergunta, ela me gerou uma outra resposta da outra vez. E isso eu achei uma coisa incrível. Porque mesmo eu fazendo a mesma pergunta, a resposta do ChatGPT foi diferente. Tá? Uso de multimídia. Entrega elementos de multimídia com vídeos, gráficos, animação e até mesmo realidade virtual. Interatividade. Cria atividades interativas que envolvem espectadores. Explicação passo a passo. Resumos e recapitulação. Feedback personalizado. Técnicas de estudo eficaz. Além de ensinar os conceitos, ensina também as técnicas de estudo eficazes. Olha que massa, tá? Por mais que isso pareça muito claro para um professor, para um pedagogo, isso passa despercebido em 90% das pessoas que não têm a prática pedagógica, tá? Feedback personalizado, resumos e recapitulações, técnicas e estudos eficazes, compartilhamento de experiências pessoais, acessibilidade, certifique que seu conteúdo seja acessível a todos, feedback da comunidade, esteja aberto ao feedback da comunidade, parcerias e colaborações. Então, o que ele pegou para mim agora e fez? Lembre-se que a tecnologia pode ser aliada poderosa na criação de uma metodologia de estudo. Então, o que ele fez? Ele pegou as técnicas, tá? E uniu elas e colocou ali. Isso é fundamental. Isso é muito legal. Isso faz com que abra um novo leque de informações. Então, primeiro, eu sei que eu não tenho limite de pergunta. Então, se eu quiser escrever uma pergunta com 7 páginas, ele vai me responder em cima dessas 7 páginas. Óbvio que você, quanto mais claro e conciso você for na sua pergunta, quanto for menor, atingir o alvo, você vai ter uma resposta muito mais inteligente dele. Uma outra coisa que eu descobri. Se eu pegar nesse exato momento e fechar o meu browser e fechar essa sessão, ele não guarda essa informação. Tá? Então é importante que os próximos passos você pegue tudo aquilo que lhe interessou nessa resposta dele, tá? Una isso para que a próxima pergunta, que é o que eu vou fazer nesse exato momento, a próxima pergunta, ele tenha uma contextualização do que tu quer. Então, vamos lá. O que eu faço nesse caso? A minha pergunta é... eu quero... estudando, gostaria... apesar de falar, estudar de forma mais coerente... cadê a parte? Só que nessa parte sanitária, que fundamento, que eu não realmente, se não lembrar, deve ser feito pelo YouTube. Então, o que eu perguntei, tá? Eu quis criar uma metodologia, tá? Eu quis criar uma metodologia. E aí ele me deu uma série de fundamentos, tá? Uma série de abordagens e fundamentos que vão me servir para as próximas perguntas que eu fizer para ele. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando essa resposta dele inteira, tá? Eu estou pegando essa resposta dele inteira. Eu vou lá para o Word, coloco resposta da IA. Eu vou colocar em vermelho, no caso aqui, para ficar mais claro, tá? E vou colar aqui a resposta dele, tá? Então, assim...
o que ele me deu aqui? Ele deu sugestões para abordar isso, qual seria as melhores fundamentos, qual é a melhor abordagem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir essa abordagem dele aqui. Então, chunking de conteúdo. Em vez de apresentar longos blocos de texto, divido o conteúdo em segmentos menores, chamado de chunking, com títulos e subtítulos cada. Pô, legal! Então, eu sei que o conteúdo do Enem, eu vou descer aqui para vocês terem uma noção, que isso aqui eu já tinha procurado, tá? Ó, o conteúdo do Enem, tá? É matemática, que tem 2, 4, 5 itens, português mais 2, 4, 5, inglês, biologia, física, química, história, geografia, filosofia, educação física, arte. É muita coisa. É muita coisa. Então esse chunking, pô, isso aqui é uma coisa que me interessa muito ele fazer. No decorrer das coisas, nós vamos pedir para ele criar um cronograma de trabalho, tá? Que vai ser colocado lá naquela sala de aula, certo? Lá do Google. Então, isso aqui, o chunking de conteúdo, é uma coisa importante eu deixar muito claro. Porque a próxima pergunta que eu fizer para ele é, se eu quero fazer um cronograma, lembrando que eu quero usar a técnica de chunking. Na hora, ele vai entender que ele quer que eu quero que divida por pequenos tópicos, e aí ele vai fazer um cronograma nesses pequenos tópicos, tá? Uso de multimídia. O uso de multimídia, a próxima pergunta que eu fizer, ele entra no cronograma. O uso de multimídia não vai fazer uma grande diferença, tá? Mas eu vou deixá-lo aqui, até porque quando ele terminar o cronograma para mim e eu entrar naquele item, por exemplo, redação, eu vou chegar e vou dizer para ele assim, procura para mim no YouTube um vídeo ou um site que tenha esse tipo de elementos de multimídia para mim entender da redação. Tá? Interatividade. No caso de interatividade, eu não sei até que ponto isso realmente vai ser usado, mas eu vou deixar aqui. Explicação passo a passo. Ok. Isso aqui já está, já liga uma coisa à outra. Resumos e recapitulação, isso aqui é importante. Tá? Feedback personalizado. Considere criar um sistema de feedback personalizado. Os espectadores podem enviar perguntas e respostas do exercício. Opa! Como é que eu vou usar isso? Entra o Google Group. E agora vai entrar uma nova ferramenta no WhatsApp que se chama grupos do WhatsApp, canal do WhatsApp, tá? Que eu achei muito legal, mas que isso aqui eu acredito que a gente vai levar um tempo ainda para fazer, tá? Mas esse feedback personalizado, eu já estou pensando nele lá no Google Groups, tá? Técnica de estudo eficazes. Além de ensinar o conceito, isso aqui já está lá em cima, então posso tirar. Compartilhamento de experiências pessoais, vai entrar no feedback, posso tirar. Acessibilidade, isso aqui é uma coisa que tu vai fazendo conforme vai indo. Feedback da comunidade, parcerias e colaborações com especialistas em TDAH. Tem necessidade nesse momento? Não. É interessante? É. Para futuro? Isto. Então, pronto. Então eu acabei de pegar e criar uma técnica, tá? Criar uma série de técnicas que eu vou poder usar. Agora, olha que legal. Eu fiz essa mesma pergunta de uma forma diferente, tá? Então eu tenho a primeira pergunta aqui, que eu fiz como se fosse um professor de metodologia, procurando uma metodologia nova. Ele me respondeu. E agora eu entro com uma outra pergunta que vocês vão poder ver o seguinte. Quando eu fiz aquela primeira pergunta, a primeira vez, tá?
ele me mostrou algumas coisas diferentes. Ele usou o chunking, e é isso que eu estou falando para vocês, ó. Que legal, olha, ele repetiu aquilo, mas ele colocou mapas mentais, uma coisa que ele não tinha colocado lá. Técnica de Pomodoro, anotações e organização, revisão espaçada, tutorial em vídeo, discussão em grupo, estudo ativo e autoavaliação. Por quê? Porque a minha pergunta, por mais que tenha sido um pouquinho, uma coisa bem diferente, fez com que ele trocasse a metodologia, trouxesse mais informações, trouxesse mais técnicas. E isso é uma coisa muito legal. Vocês imaginam, por ter mudado uma coisa que infelizmente eu não guardei, eu fui burro, porque eu não imaginava essa situação. Porque na minha cabeça eu entendi o seguinte, cara, se eu vou fazer uma pergunta, se fulano lá na África fizer a mesma pergunta, ele vai pegar aquela resposta e vai colocar. Não. Ele não faz isso. E isso é uma coisa muito impressionante. Não sei para vocês, mas para mim é. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso primeiro prompt. O que a gente está preparando? A gente está preparando o nosso prompt principal, o nosso prompt adicional. Onde, chat, começando o projeto de ensinar as pessoas a usar e estudar, o meu objetivo é passar no Enem 2024. E aqui eu começo toda uma contextualização, tá? Para que a gente possa, a partir desse aqui, que vai ser a nossa contextualização principal. Então, com toda pergunta que eu fizer para ele, eu até coloquei um nome aqui, método de estudo Foco Mais, que foi ele que criou, tá? Eu vou explicar para ele as técnicas, os cronogramas vão estar em cima dessas técnicas, tá? E aí a gente vai fazendo tudo isso e transformando isso aqui num grande laboratório para você. Pessoal, o mais fantástico desse projeto, ele não está amarrado, ele não está engessado. Você pode usar ele da forma com que você achar mais legal para você. E isso é o que mais me impressiona. Você poder usar isso aqui de uma forma totalmente diferente. Pessoal, quero agradecer, eu vou parar isso aqui que nós já estamos em 17 minutos e 50, eu queria fazer de 10 minutos, mas pelo jeito 10 minutos não vai ser o suficiente, cada um. E Projeto Enem 2024, ChatGPT, coloquei agora um grátis aqui, enorme, que eu quero fazer ele totalmente gratuito. E um beijo no coração.